todo o coração peço a proteção de Deus. Dou por aberta a 30ª sessão dessa corte desse ano de 2015 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Registro o quórum legal encabeçado por Vossa Excelência, eminente decano, conselheiro Júlio Cabral. Registro ainda as presenças dos eminentes conselheiros Érico Xavier Desterro e Silva, Ari Jorge Moutinho da Costa Junho, da conselheira Yara Lins dos Santos, do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, substituindo o conselheiro Júlio Pinheiro, de férias, do eminente auditor Mário José Moraes da Costa Filho e de Vossa Excelência, eminente procurador-geral dessa Corte de Contas, doutor Roberto Cristianã. A ti, sim, registro que está na Corte e já chegando, por estar numa audiência com o doutor Lopécio Ramos e o conselheiro Raimundo Miquiles. E a ti, Michel Levi Júnior, eminente secretário do Pleno, cumprimento, estendendo os votos de um bom dia, uma boa sessão a todos. Já o conselheiro Miquiles presente. Vou aos expedientes do presidente da Assembleia, dia do economista, realizar-se no dia 12, portanto, hoje, no horário da nossa sessão, agradecerei ao presidente. Ainda dele, do presidente da Assembleia, sessão especial de entrega do título Cidadão do Amazonas ao senhor Carlos Roberto Bueno, de autoria do eminente deputado Luiz Castro, a realizar-se no dia 19. Agradecerei. Convite do presidente do TCU. Ministro Haroldo Cerdás. Do TCE do Rio de Janeiro, Jonas Lopes Carvalho. E do TCM do Rio, Thierry Montebello. Para o seminário Diálogo Público, Desafio e Sucesso das Olimpíadas, agradeceremos. Encaminhamento da JAN Jurídica para a 11ª edição do CONINTER, o Congresso Norte e Nordeste de Controle Interno e Externo, a realizar-se em 1º e 2 de outubro, em Fortaleza. Eu creio que a este congresso eu irei. Estou, inclusive, a pensar e a consultar meus colegas a respeito dos 100 anos do Tribunal de Contas da Bahia, que ocorrerá nos festejos de 19 a 21. 19, impossível é que a nossa reunião, se for, irei no dia 20. Da Fundação Amazônia Sustentável, apresentação pública, diálogo com a sociedade, papel, encíclica. Agradeceremos. Me perdoe a ausência do latim, não ousarei nem a pronunciar. Laudato si do Papa Francisco, quer dizer, a encíclica e os laudos do Papa, deve ser mais ou menos isso. Depois eu peço ajuda ao Bernardo Cabral Pai para me auxiliar. Convite do diretor-presidente do EMOAN para a comemoração dos 33 anos. Aliás, esse cidadão apresentou um ofício que é uma coisa rara de acontecer, né? Agradecendo a maneira com que ele foi recepcionado na corte, não apenas pelo relator, pelo presidente, mas por todos. Inclusive, ficou uma frase lapidar do eminente conselheiro Érico Desterro, dizendo que ele se saiu tão bem quanto os melhores advogados. E por ter transcorrido o dia, doutor Juarez, em seu nome, e todos que advogam aqui, eu cumprimento os advogados, se sintam também todos aqueles que militaram nos fóruns, como Vossa Excelência, conselheiro Érico Desterro, como Vossa Excelência, doutor Roberto Cristianã, e todos aqueles que estão inscritos na OAB. Não sei se o conselheiro Miquili fez o exame de ordem. Formado está, é bacharel em Direito. Aguardando. Seria um concorrente do Juarez. Perfeito. E dos bons, né? Porque encerrada essa fase de expediente, eu vou franquear a palavra
a quem dela que uso quiser fazê-lo, para que façam suas indicações e propostas. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Érico. Bom dia. Bom dia. Para dar notícia a Vossa Excelência e ao Tribunal Pleno da realização, no domingo passado, das provas do concurso de auditor do Tribunal. O certame correu com tranquilidade. Houve, pela parte da manhã, uma ausência de 35,22%. Isso era razoavelmente previsto. Então, dos 423 inscritos, só 274 compareceram. Ainda assim, esse número é maior do que o mesmo concurso para o Tribunal de Contas do Ceará. E veja que o Amazonas nem se compara em termos de dificuldade de acesso ao Ceará. Todos aqueles 8 estados em volta do Nordeste já seriam suficientes para ter um número maior, na minha opinião, de concorrentes do que no Amazonas. E pela parte da tarde, caiu ainda um pouquinho mais, mas não muito. De 149 ausentes, partiram 158. E, portanto, ao fim, nós temos 265 disputando as duas vagas. O concurso saiu, como eu lhe disse, muito bem. Ainda que, no sábado, eu tenha tido a informação de que um dos candidatos entrara com mandado de segurança pedindo uma liminar para a suspensão do concurso. A questão discutida é uma questão realmente controversa sobre o fato de que o tribunal reservou uma das vagas aos deficientes, como manda a Constituição Federal. Nós, durante a elaboração do concurso, discutimos esse assunto fartamente. A banca, o auditor Mário participou ativamente disto, com a Fundação Carlos Chagas, e chegamos à conclusão que a melhor solução era reservar a vaga ao deficiente. Até porque, se nós não reservássemos, aí sim, provavelmente, haveria mandado de segurança que iria parar o concurso e iria atrasar a execução do concurso. Se nós colocássemos, como de fato colocamos, a vaga para o deficiente, corria o risco da contestação, sim, mas não prejudicaria em nada o concurso, porque vamos admitir que, ao fim do mandado de segurança, o tribunal entenda que não cabe a vaga. Não há problema nenhum. O concurso está feito e, ao invés de classificar em segundo lugar a lista dos deficientes, se adota pura e simplesmente a lista geral, sem nenhum prejuízo a ninguém, nem à continuidade do concurso público, nem à sua conclusão. Então, a questão de mérito é uma questão que vai ser decidida e, se vier a decisão no sentido, para mim, tanto faz, se vai classificar o segundo lugar na lista normal ou na lista dos deficientes. O que me preocupou no sábado foi o fato de que o candidato deixou para entrar com esse mandado de segurança, pedindo a suspensão do concurso, 15 para as 6 da tarde de sábado. O concurso indo se realizar no domingo. Veja bem, provavelmente mais de 150 pessoas de fora de Manaus, em Manaus, para fazer a prova. E, é claro, prevaleceu o bom senso, a razoabilidade, e a liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista. E o concurso foi realizado. Eu lamento apenas o fato de que, para piorar tudo, o impetrante ser funcionário do tribunal e não foi fazer as provas. Ou seja, o único objetivo, essa é uma avaliação minha, o único objetivo era atrapalhar a realização do concurso, era embaraçar a realização do concurso,
era postergar algo que vai acontecer, se não for hoje, se não for dezembro, se não for, vai acontecer, que é a entrada de 2 novos auditores no Tribunal de Contas. É pura e simplesmente isso. Eu lamento muito apenas que um servidor do tribunal se preste a esse tipo de atitude, cujos contornos éticos, para mim, são negativos, porque claramente tinha como objetivo apenas não discutir um direito, porque o mandado de segurança serve para isso mesmo. Se você tem um direito a discutir, deve discutir, mas com lealdade, né? Com o intuito de fazer uma crítica, eventualmente, ao concurso, construtiva, para melhorar o concurso, e não para prejudicá-lo. E vindo de um funcionário do tribunal que recebe a sua remuneração, sustenta a sua família pelos cofres do tribunal, isso, para mim, é extremamente lamentável. Mas não houve, como eu disse, a liminar. Eu ainda não recebi o pedido de informações, nem Vossa Excelência. Nós dois somos os impetrados. No momento apropriado, eu responderei ao Tribunal de Justiça. E se o Tribunal de Justiça, como eu lhe disse, entender que não cabe a reserva de vaga, nós simplesmente classificamos o indivíduo na listagem geral, não é? Mas eu fico muito tranquilo de estar no polo passivo dessa ação, como impetrado, e defender esse ponto de vista, porque é uma disposição constitucional. É a Constituição, não fui eu que inventei isto, é a Constituição que determina a reserva de vagas aos deficientes. E eu, enquanto pairar qualquer dúvida sobre se, no caso de 2 vagas, e veja que, lembrou bem o auditor Mário, no concurso passado de auditor, a regra é exatamente a mesma, e ninguém questionou isso. Absolutamente ninguém questionou isso. Exatamente a mesma, não era, auditor? Então, eu fico muito tranquilo. Eram essas as informações que eu tinha a dar a respeito do concurso público, como eu disse a Vossa Excelência. Eu agradeço, me solidarizo com Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência me deu conhecimento no sábado. É uma coisa interessante, numa linguagem mais simples, é a vontade que todos têm de adentrar o Tribunal de Contas. Mas é impressionante que muitos, depois que entram, combatem a instituição. E isso daí, não, desculpa, não é um tiro no concurso, na minha opinião, é na instituição. Eu confesso a vocês, os senhores, me perdoem, que eu tenho rigorosa noção de que eu sou parte do tribunal, e, como tal, eu jamais posso atacá-lo. Eu posso discutir, eu posso me reunir, eu posso me revoltar, eu posso ser voto vencido, mas, quando fala em instituição, ela mexe com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com a nossa formação, com o reconhecimento do nosso ganha-pão. Eu, por exemplo, tenho sofrido na presidência uma série de coisas que eu aprendi a chorar pelos meus semelhantes, numa série de decisões. Nenhuma delas nunca deixou, nem deixará de ser cumprida, até porque eu não sou nunca de desobediência civil, jamais. E tenho procurado, sempre que possível, contornar, jogando a bandeira branca, a toalha no chão, a bandeira da paz, o espírito cristão, invocando Deus, mas a gente não consegue fazer com que os beligerantes queiram se autodestruir. Lamentavelmente, me perdoem essa franqueza, entendeu? Que é dura, que é do presidente da casa, que nós precisamos nos voltar em torno do tribunal, que agora mesmo um repórter quer saber por que o tribunal tem dinheiro. Porque há 5 anos o tribunal, todos os meses, gasta um pouco menos do que recebe. Não foi do dia para a noite, não foi uma varinha mágica, foi uma disciplina que se impôs desde 2008 para 2009, quando se sentiu a crise internacional, que nós passaríamos por esse momento, como estamos passando. Aí vem a curiosidade, o porquê.
porque cumprimos com o nosso dever, todos. Senhores, me perdoem ter extrapolado, continua franqueada a palavra para indicações e propostas. Senhor presidente. Vossa Excelência, conselheiro Iara ou o conselheiro Olímpio? Não, Excelência. Primeiro, eu gostaria, senhor presidente, senhores conselheiros, foi concedido duas cautelares, e a primeira a respeito representação de medida cautelar apresentado pela DICAD, a primeira Procuradoria do Tribunal de Contas, com vista a suspender o concurso público regulado pelo edital 115 do município de Presidente Figueiredo. Foi suspensa, foi concedido prazo e até o momento não houve resposta nessa primeira. E a segunda cautelar concedida dia 29 de junho, apresentaram as justificativas e eu estou revogando, nesta data, a medida cautelar também de Presidente Figueiredo a respeito do concurso público referente ao edital de 2015. Então, eu só queria dar conhecimento ao tribunal a esse respeito. O segundo assunto, Excelência, é que só queria dar conhecimento ao plenário que o meu gabinete, mês passado, recebeu 608 processos. E a conselheira está um pouco cansada, porque 579 saíram do meu gabinete. E eu peço para o Mistil ter pena da conselheira, viu, Mistil? Obrigada. É só isso. Muito obrigado, conselheiro Iara. Vossa Excelência, conselheiro convocado Alípio Reis. Obrigado. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria fazer 2 registros. O primeiro dele é referente à concessão que fiz no último dia 6 de agosto, concedendo uma medida cautelar em razão de representação movida pela empresa RR Campos Comercial, no sentido de suspender o pregão presencial número 1 de 2015, que trata da contratação de pessoas jurídicas para alocação de veículos automotivos, terrestres e fluviais destinados ao transporte escolar estadual. Então, foi concedido o prazo, nós estamos em prazo de oitiva dos gestores, no caso, o doutor Rocieli, secretário, e a senhora Gláucia Virgínia Moraes de Lima, secretário-presidente da Associação de Pais e Mestres. É o primeiro registro. O segundo registro, não, eu tenho um segundo registro a fazer, é que na semana passada foi aventado aqui em plenário a questão de um tag firmado por mim, que estaria com a mesma numeração. Essa relação, na oportunidade, eu não tinha. Gostaria, inclusive, que previamente à discussão fosse disponibilizado aos relatores a relação de tags, exatamente para a gente abrir a discussão. Então, foi discutido que foi colocado que nós teríamos 2 tags, número 5, 2014, conforme a nota taquigráfica que eu estou em mãos, referente à Sociedade São Vicente de Paulo, e também o mesmo número para o município de Itapiranga. Eu quero registrar que, primeiro, na relação que consta, que está em mãos, que veio a discussão, o 5 de Itapiranga não consta. O que consta é, de fato, um outro termo de ajustamento de gestão, número 5, mas aqui é de 2013. E esse está arquivado, já foi julgado pelo tribunal. A instituição é a Associação Movimento Bombagem de Manaus. Então, existe sim o número 5, mas é de 2013, não referente a Itapiranga. Itapiranga tem um tag que está em andamento, é o 12 de 2014,
Esse tag está em andamento, como alguns outros do meu gabinete. Registro também que recebi diversos tags do conselheiro Lúcio por ocasião de sua aposentadoria, e todos eles estão listados também aqui na relação. Então, esse é o registro que eu faço. Eu, inclusive, na próxima sessão, irei incluir novamente o processo em pauta, Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência. Senhor presidente, Retorno a palavra a Vossa Excelência, eu conselheiro. suscitei o assunto na semana passada e, contrariamente ao que afirma o auditor, eu estou de posse do TAG número 5 de 2014, firmado por ele, em nome do tribunal, com o município de Itapiranga. O município de Itapiranga, o TAG não é o 12, é o 5. É o que está aqui, em mãos. Agora, tem um processo no tribunal feito em abril de 2015, depois que eu comecei a falar sobre tags, em que foi autuado um TAG 12 de Itapiranga. Mas o TAG firmado é o número 5, está aqui na minha mão. Então, insisto que isto precisa ser objeto de um esclarecimento. Esse TAG existe ou não existe? O 5 de 2014 está aqui, firmado pelo senhor Nadiel e pelo senhor auditor, sem manifestação do Ministério Público, mais uma vez. Senhor presidente. Vossa Excelência tem palavra para responder. Obrigado. Esse TAG, assim como outros, também foi firmado com Urucurituba, com Maués, com Nova Olinda, com Silves. Todos eles foram firmados no ano passado. Esses tags foram autuados por mim. Bem, eu insisto na informação, esse tag está autuado, e esse tag, o número dele é 12 de 2014, registro, isso está em meu gabinete. Não veio a julgamento ainda, por apreciação desse pleno, uma vez que nós estávamos aguardando a manifestação ministerial, coisa que ocorreu na semana passada. Esse é o registro, Excelência. E eu insisto em dizer o seguinte, o processo 1825-2015, e eu gostaria da máxima atenção dos senhores conselheiros, porque isto para mim é grave. Isto é absolutamente grave. O processo número 1825 de 2015 trata de um termo, veja bem, de abril de 2015, trata de um termo de ajustamento de gestão firmado pelo auditor com o município de Itapiranga, em dezembro de 2014, foi autuado 4 meses depois. Insisto, foi autuado porque eu tratei desse assunto no plenário, porque senão estaria até hoje sem autuação. Este TAG, firmado em 10 de dezembro de 2014, aqui está com o número 12. Aqui está com o número 12. Mas aqui está, e eu passo, se os senhores não estão acreditando, aqui está com 5 de 2014. Este é o original, este é o clonado. Eu estou dizendo que isto é sério. Isto bota em risco a credibilidade dos nossos tags. Isso precisa ser investigado, senhor corregedor. Senhor presidente, eu queria fazer um registro apenas, sem polemizar. Eu tomei já há mais de um ano a decisão de evitar ao máximo possível a exposição pública, mas eu gostaria de registrar que nenhuma fé, como foi dito aqui, clonada, nenhuma fé da minha parte existiu, como nunca existiu em nenhum processo que eu relato. Que tiver que ser apurado, o senhor corregedor na corregedoria pode ser apurado. A minha vida é uma vida aberta, limpa, como creio que de todos aqui, e se for necessário, discutam isso judicialmente, porque os trabalhos que eu faço nesse tribunal, a iniciativa que tenho, a atividade que desenvolve, é sempre muito transparente. Eu não tenho obrigação, eu não tenho motivo para estar fazendo, para estar realizando tarefas às escondidas, pelos bastidores. Registro o meu lamento por essa afirmativa. Agora, quero dizer aos senhores que o TAG, reafirmo novamente, é 12 de 2014.
É isso, Excelência. Eu gostaria apenas de encerrar por aqui. Posteriormente, nós trataremos no gabinete, se for necessário. Eu ouço o decano e corregedor. Eu fui Conselheiro. citado, Excelência. Estou com o tag, inclusive, às mãos, corregedor. Eu sei desse problema e já tinha até conversado com a minha chefe na corregedoria. E nós vamos fazer um estudo sobre essa dúvida. Creio que já está até alguma coisa adiantado, né, Jussara? Então, você veja isso com urgência. Não sei se pedido, se precisa um pedido do conselheiro Érico, por escrito, não. Não, está feito um plenário. Está feito no plenário. Então, a partir de... Registro. Daqui a pouquinho, sim. Eu registro apenas que, se foi alterado o número desse tag, não foi eu, senhor corregedor. Já Não, começou uma suspeita de que houve alteração. Precisamos investigar, conselheiro. Conselheiro corregedor, eu não gostaria de polemizar. Presidente, eu ouvi os dois. Perfeito. Eu espero que eles E eu vou aguardar Vossa me Excelência. escutem, porque senão não vamos parar e a nossa sessão vai ser Perfeito. prejudicada. Mas eu ainda tenho uma observação a fazer. Eu solicito que, enquanto essa investigação não acabe, não haja homologação de nenhum tag. Porque este não é um caso isolado. Interessante é que eu ia até sugerir isso, que tem um tag a ser examinado, o número 162 de 2015, Pronto. da segunda Câmara, eu tiro de pauta. Se houve o pedido do conselheiro Érico, e Vossa Excelência, o presidente, acatou, pelo que eu vi, eu creio que será bem melhor para o tribunal se suspendêssemos esse problema de tag agora, até que seja... Então, Jussara, eu peço o máximo de esforço e vamos descobrir se existe ou não Só dele. como é o nome? Tag, divergência, o numeral ou de conteúdo? Um é Clonado. verdadeiro e outro clonado, exato. Senhor presidente, E espero, e em breve, antes da nossa outra sessão, viu, Jussara? Vamos ver se a gente apresenta uma solução. Eminente auditor Mário Filho, Vossa Excelência tem a palavra. com relação à proposta do conselheiro Érico de que nenhum tag seja homologado enquanto houver investigação, eu peço a compreensão do conselheiro Érico. Na próxima semana eu estarei trazendo um que é de uma importância significativa para a Universidade do Estado do Amazonas e precisaria da homologação desse plenário. Excelência, quando eu me referi a essa listagem que foi apresentada hoje. Esta listagem é que eu estou dizendo que não deveria haver homologação. Agora eu sou voto. Se o tribunal quiser homologar às escuras, promito. Não, Excelência, eu acho que, nesse especificamente, não. Os normais, Mas eu estou afirmando a Vossa com a anuência Excelência do parquet, que há outros problemas Com a- nesses tags. Há outros. nesses especificamente. Dessa relação Pronto. aqui. Isso. Desta relação. Então, se Vossa Excelência puder, é até melhor para a corregedoria, se vier por escrito, quais são as... Agora Não? é difícil, Excelência, Mas- porque é difícil, às vezes, encontrar essas questões, não é? É difícil. Agora eu sei que existem. Pronto. Acho que nós já temos dados suficientes, Jussara, para, E mais uma pelo boa menos, descobrir esse clonado, se houve ou se não houve. Eu só quero registrar, Excelência, mais uma vez, que se houve alteração do número, não foi de minha parte. Para todos, Excelência, eu queria registrar, e para o público aqui presente. Não preciso registrar mais uma vez, com respeito ao plenário e a todos aqui, não preciso usar desse subterfúgio para conduzir a minha vida profissional, acadêmica, pessoal, aqui neste tribunal. Se isso está sendo afirmado ou levado a indício de irregularidade, que seja apurado. Minha vida é um livro aberto. Responderei tudo oportunamente. Agora, que no futuro também não haja um tratamento diferenciado, uma vez que, no passado, houve críticas a alguns tags que eu assinei, que se ressentiu da homologação do parecer do Ministério Público, mas que já havia precedentes de tags, conforme registrei na oportunidade, homologados
pelo Tribunal Pleno sem esse elemento. Então, eu só peço que haja isonomia de tratamento, apenas isso. Senhor presidente, também gostaria da palavra. Pois não, eminente procurador do Roberto Cristiano. Só para, talvez, colocar um ponto final nessa discussão, nesse momento, eu só quero reafirmar relembrar que após aquela primeira provocação do conselheiro Érico, em abril, se eu não me engano, nós fizemos um expediente à presidência e depois também à corregedoria, né, solicitando o levantamento dos tags, de todos os tags, para verificar as inconsistências ocorridas, principalmente em relação à ausência de manifestação do Ministério Público, em desacordo com o que disciplina a resolução deste tribunal. E, no primeiro momento, foi feito pela Corregedoria um levantamento, uma relação de alguns tags que tinham algumas falhas, como esta, por exemplo, falta de oitiva do Ministério Público. Mas não havia, nesse relatório, além de outras irregularidades que foram listadas ali, em diversos tags de diversos relatores, inclusive. Mas não havia ali um encaminhamento de solução, uma proposta por parte da Corregedoria. Posteriormente, novamente, o conselheiro Érico voltou ao assunto, e eu também acho que me manifestei na sessão, dizendo que caberia, no caso, a Corregedoria, após a verificação das irregularidades, dar encaminhamento às soluções, a proposta, submetendo ao Pleno as propostas para resolver aqueles tags que puderem ser sanados, cujas falhas puderem ser sanadas, e, se fosse o caso, inclusive isso consta no nosso pedido, que aqueles que eventualmente não possam ser sanados, que seriam, então, anulados. Seriam nulos, na verdade, desde o início, e anulados por por proposta da Corregedoria e decisão do Pleno. Então, recebi mais recentemente uma resposta da Corregedoria, no sentido que havia sido pensado um outro processo, né? E os dois processos estavam tramitando, estavam sob análise da Corregedoria. Então, minha proposta é que, nesse momento, aguardemos, como o conselheiro corregedor já citou aqui, que já está em fase adiantada de análise desses processos todos, que aguardemos, então, o relatório final, digamos assim, e os devidos encaminhamentos a serem dados, a serem propostos pelo corregedor. Era isso que eu queria dizer nesse momento, presidente. Senhor presidente, da minha parte também, para concluir, eu quero dizer que a única coisa que eu tenho pedido neste plenário, e aí hoje as sessões são, ainda bem, filmadas, além das notas taquigráficas, nós podemos conferir o que cada um diz aqui. A única coisa que eu tenho pedido é a investigação, mais nada. Eu não falei em nome de ninguém, não disse que ninguém fez isso ou aquilo. Eu só estou pedindo exatamente que investigue o que está acontecendo. Que há uma troca de página e de folha neste processo, nós precisamos entender quem foi que fez. Eu não estou dizendo que foi A, B ou C. Nós precisamos saber quem fez. Só isto. E mais nada. Quanto a judicializar as coisas, eu quero dizer o seguinte, eu nunca entrei com ação contra ninguém. Eu só me defendo. Só me defendo das ações que entraram contra mim. Eu jamais, todos os assuntos eu tratei dentro do tribunal, neste plenário, através da corregedoria do tribunal, e jamais fui ao judiciário contra ninguém. Presidente, eu acho que está... Tá bom, né? Tá bom. Eu esqueci de comunicar a Vossas Excelências que, ao se aproximar o canto do cisne, eu estou tirando 2 períodos de férias referente a 2013. Serão eles no início da Semana da Pátria, né? Do dia 2, e em seguida para o dia 18 de novembro. Nenhum deles prejudicará nenhuma atividade da Corte, inclusive nós 65 anos. Vamos, então, à distribuição por sorteio dessa 30ª reunião da Corte.
Eminente conselheiro Cabral, número 5. Está falando comigo? Júlio Pinheiro, número 2. Conselheiro Érico Desterro, número 4. Conselheiro Ari Moutinho Júnior, número 1. É o que ele será. Quem? Eminente conselheira Iara Lins dos Santos, se não o decano, me punha. Número 6. Conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, número 3. Eminente auditor Mário Filho, número 7. Não há julgamentos adiados. Iremos direto à pauta inicial. Comunico a vossas excelências, eminentes conselheiro Júlio Cabral e Raimundo Miquiles, que vossas pautas aprovadas estão, pois não houve nenhuma oposição e nenhum destaque. E, como tal, eu vou ter que passar para a pauta do eminente conselheiro Érico Desterro, que é o processo inicial. Conselheiro Érico, a pauta inicial é vossa, já que os conselheiros Cabral e Miquiles tiveram seus processos aprovados. Trata-se do processo número 6.479 de 2010, em que é destacante o procurador doutor Rui Marcelo. Senhor presidente, o destaque é do Ministério Público. Eu gostaria da palavra, se o conselheiro Érico quiser se manifestar anteriormente. Pode Vossa Excelência se manifestar. O doutor Rui atuou nesse processo. Aliás, são vários processos que estão... 13, né? Estão apensos uns aos outros e tratam de contratações temporárias do município de Manaus. O doutor Rui fez esse destaque apenas para destacar aos senhores conselheiros sobre o incidente de inconstitucionalidade proposto a respeito da alteração da lei municipal número 1425/2014, e neste artigo, nessa alteração, foi estendido o prazo de contratação temporária de servidores no município, que antes era de 5 anos, e com essa alteração, o prazo foi estendido para 8 anos. Aqui, nesses processos, constam várias solicitações de secretários, né, nesse sentido. Tem o de saúde, tem o da CEMUSP, tem outros. Na esfera municipal, praticamente. Na esfera municipal. E essa lei foi aprovada na Câmara, então foi arguída a inconstitucionalidade desse artigo por conta dessa prorrogação. Então, eu queria só atender ao pedido do eminente colega, procurador, para destacar essa questão do incidente que está nesses processos aí. O conselheiro Érico já abordou a questão, né, e tem a sua posição, mas, se houver interesse, pode haver alguma discussão sobre essa questão nesse momento. Senhor presidente, de fato, são 13 processos, onde esse processo é de relatoria, primeiramente, do conselheiro Lúcio Albuquerque. Eu os herdei por conta da sua aposentadoria. O tribunal já decidiu lá atrás, ainda como relatou o conselheiro Lúcio, que os vínculos fossem cessados, mas isso nunca aconteceu. Ao contrário, os servidores permanecem nas suas funções. Houve a prorrogação, como bem mencionou o procurador, do prazo legal para a manutenção desses servidores. Mas a questão que agora está se discutindo é a seguinte: o Ministério Público pediu que o tribunal declare a inconstitucionalidade dessa lei. E eu, aliás, um trabalho de um assessor meu, que não está presente, mas, claro, é meu voto, mas é um trabalho dele, pelo qual eu sustento, para os que tiveram a oportunidade de ler detidamente, que não há
competência desta Corte para declarar a inconstitucionalidade da norma em abstrato. Isso, bom, para mim é cristalino. O tribunal só pode declarar, ou melhor dizendo, afastar a aplicação da lei quando considerá-la inconstitucional no caso concreto, e jamais declarar a inconstitucionalidade da norma, não tendo havido ainda, pelo menos proposto ao tribunal, nenhuma situação de aplicação da norma. Então, o que o Ministério Público de Contas quer fazer é transformar o Tribunal de Contas do Amazonas no Supremo Tribunal Federal. E com isto eu não concordo, não tenho como aceitar esse pedido de declaração de inconstitucionalidade desta norma. E, portanto, o meu voto, em conclusão, é pelo indeferimento do quê? Indeferimento desse pedido de declaração de inconstitucionalidade. Indefira o pedido de concessão de medida cautelar de sustação de atos pelo chefe do Poder Executivo que visem aditar, renovar ou, de qualquer modo, inovar formalmente os instrumentos contratuais firmados com os servidores temporários em situação irregular, com base na Lei 1924 de 2014, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais e regimentais justificadores da concessão da medida. Indefira o pedido incidental de inconstitucionalidade do artigo 1º da lei, por inexistir plausibilidade jurídica para o afastamento da norma tida por inconstitucional. Proponha, esse é meu voto, ao chefe do Poder Executivo Municipal a celebração de termos de ajustamento de gestão sobre o assunto, de modo a definir consensualmente o modo e o cronograma de cessação definitiva dos vínculos funcionais irregulares e de efetiva deflagração de concurso público para recompor os quadros permanentes da administração pública, sob pena desta Corte assinar unilateralmente prazo para a cessação dos aludidos vínculos, com imposição de multa diária por descumprimento da decisão desta Corte. Este é o meu voto. Que está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não. Ministério Público. Sim, na linha do que eu já expus aqui, em relação à arguição, eu peço desculpa discordar do conselheiro Hélio, eu acho que até nesses próprios processos que eu citei, das solicitações, já estão presentes os casos concretos. Por exemplo, o 1163 de 2011, solicitação de renovação contratual dos servidores contratados sob a área do regime de direito administrativo. Os outros, solicitação de prorrogação de prazo das contratações temporárias. Solicitação de manutenção de servidores contratados, é o 34 de 2011, contratados pela CEMED. Então, nesses processos todos, trata-se de casos concretos de contratações e renovações. Agora, passados, talvez, alguns servidores desse, a maioria, já tenham atingido 5 anos, vão poder ficar mais 3 anos, e é o que a lei, a alteração vai proporcionar. Então, estão, no nosso juízo do Ministério Público, presentes os casos concretos. E, justamente, o pedido é para que o município se abstenha de prorrogar essas contratações além dos 5 anos. E, por isso, o tribunal apreciar, declarar a inconstitucionalidade dessa alteração. Mas, de qualquer forma, caso superada essa questão, pelo menos, eu acho que, nesse ponto, o conselheiro segue mais ou menos o que foi pedido em relação à celebração de um termo de ajustamento com o município, que, aliás, era isso que, antes de aprovar essa lei, o próprio procurador do município veio ao tribunal e colocou que havia esse interesse, só que, logo depois, acabou se fazendo essa lei e essa questão ficou postergada. Então, eu acho que urge, pelo menos, que se faça esse termo para... É o meu voto. Que se define, exatamente. Nesse sentido. Exatamente. E eu não posso analisar, veja, Vossa Excelência citou aí, primeiro, solicitações. Isso tudo é equivocado, porque não tem que pedir a solicitação do tribunal para nada. O tribunal não serve para isso. Certo. Não serve para isso. Segundo, são todos, como Vossa Excelência leu, o processo de 2011, 2013, anteriores a essa lei que vocês querem aplicar aqui, que vocês querem rejeitar. O que eu estou dizendo é que não é aqui.
que esse assunto deve ser tratado e não dessa maneira. É só isso. Senhor presidente, Pois não. eu peço vista conselheiro. do processo. Concedido. Desculpa, deste processo e todos apensos? Sim, todos têm que Todos ser. eles. Então, não dando- Sim, Não, eu peço vista para o gabinete. processo número 10.869 de 2014. Conselheiro Érico, Câmara de Santa Isabel. Em apenas divergência quanto à aplicação da multa. O mérito absolutamente igual, o conselheiro Miquiles aponta a supressão das multas oferecidas de R$ 1.096, R$ 3.000 e R$ 2.000. Vossa Excelência já fez o resumo do assunto, é exatamente isso. Eu voto pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara e aplico multa pela não remessa dos dados ou a remessa atrasada dos dados do antigo ACP. Também aplicar multa, uma única multa, ao senhor Alberto dos Santos Bezerra, pelas impropriedades dos itens 9.2, 9.3 e 9.4, e uma outra pela impropriedade do item 9.6, aqui com base naquele parágrafo único do artigo 53, embora isso não tenha sido dito no voto, estou agora aditando oralmente, para dizer que essas multas são aplicadas com base no parágrafo único do artigo 53, se não me falha a memória. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Miquiles. É o voto de destaque, eu estou sugerindo a retirada da multa em relação ao atraso no ACP, porque foi apenas o mês de dezembro de 2013 em que ocorreu um atraso de 10 dias. E as demais multas eu estava exatamente discordando, porque não havia fundamento no voto de Vossa Excelência, né, para a aplicação da multa. Então, mas eu mantenho, porque eu tenho sido voto vencido. Eu entendo que as contas julgadas regulares com ressalvas não seria cabível a multa, ainda que prevista na nossa lei orgânica. Quando ela fala poderá aplicar, então por isso eu discordo. Senhor presidente, Pois não. também peço vista do processo. Gabinete. Concedido. Conselheiro Ari Moutinho, os demais processos da vossa pauta, conselheiro Érico, eu lamento não ter podido ter sido votado. Ainda tem mais um, não tem? Não, acabou, excelência. Destaque? Acabou. Que pena. Excelência, os processos de minha pauta. Muito obrigado, conselheiro Ari. Existem dois destaques. Primeiro destaque no processo de número 10.088, 2013, prestação de contas da Câmara Municipal de Apuí. O ordenador, senhor Marcos Antônio Lise, o meu voto é regular com ressalva sem aplicação de multa, e o conselheiro Raimundo Miquiles. Eu retiro o destaque. Então está Qual era o pacificado. destaque, excelência, por favor? Era multa. Mas se não tinha multa. Eu também não entendi. Então, retirou, acabou. Ele tirou Ou a só minúscula. queria a multa e agora se arrependeu. O outro, excelência. Para não se conflitar com o anterior, aprovado. O outro, excelência, o processo Pois não, prossiga. de número 5.101 de 2014, recurso de revisão, interposto pela senhora Maria José da Silva, policial militar. Meu voto, no mérito, pelo provimento integral. Desculpa, excelência, eu estou me atordoando. Vossa Excelência Paguei. nega provimento. Eu nego o provimento e o conselheiro Raimundo Miquiles vem pela Pelo provimento. segurança jurídica. Eu vou homenagear o conselheiro Raimundo Miquiles e vou pela segurança jurídica. Na Está realidade, pacificado. essa matéria, ela tem sido sempre
Prevalecendo esse ponto de vista que o conselheiro Ari ratifica e eu declaro aprovado por maioria. Eu ouso a pedir a permissão para dar por aprovado o voto. Mas não tem por que não aprovar, excelência. Não é aquele voto conhecido do Júlio Pinheiro? São dois convênios e do atual E-Contas, que é o antigo ACP, como bem o disse o conselheiro Érico. Aliás, queria parabenizar quem botou esse nome E-Contas. Há um embargo de declaração e Vossa Excelência é relator, eminente conselheiro Yara Lins dos Santos, no processo número 10.189 de 2013, nas contas de Carlos da Silva Mora, São Sebastião do Atumã, 2012. Qual é o problema nesse embargo, excelência? Eu tenho que ouvir quando o embargo é o Ministério Público. Sim, presidente, obrigado. Até porque, se eu não vir, fica um mistério. Se eu não ouvir o Ministério, fica mistério. Sim, eu já tomei conhecimento desses embargos, das razões, e o Ministério Público se posiciona pelo não provimento dos embargos, de acordo com o voto da relatora, tendo em vista que o falecimento, né, do responsável não impede o prosseguimento do processo. O espólio responderá por eventuais danos ao erário, pelo ressarcimento de eventuais danos. Certo, a multa aí já Mas aí tem caráter pessoal. Não está... Está excluindo a multa, que é a única coisa que o morto não pode ser aplicado, mas... Isso, a multa não pode passar da pessoa Exatamente. do responsável. Então, meu voto está aí na Está pacificado. tela, está pacificado, excelência. Muito obrigado, conselheiro. Os demais processos vossos, também aprovados, estão na pauta do eminente conselheiro, como conselheiro convocado, Mário Filho. Nenhum destaque. Na sua pauta de auditor, idem. Na pauta do eminente, nesta altura, auditor e não conselheiro convocado, Alípio Reis, nós temos um processo. Auditor é o número 2287 de 2015. O destaque é Érico Desterro. Aliás, é proposta de voto. Vossa Excelência toma conhecimento para, no mérito, dar provimento. Em mão inversa, manifesta-se o conselheiro Érico. Senhor presidente, eu vou manter isso aqui é a questão já superada no tribunal, com relação à possibilidade de inovar ou não no título do benefício. A corrente majoritária desta Corte é no sentido de poder inovar, ou seja, determinar que se agregue um benefício ou outro ao aposentado, ao pensionista. Então, é nessa linha que eu sustento o meu posicionamento. E, como todos sabem, eu fico com o Supremo Tribunal Federal no sentido contrário. A manifestação da Corte tem sido por dar provimento ao recurso em todas as suas decisões, sendo o conselheiro Érico vencido nesta Corte. Posso proclamar o voto por maioria? Assim o faço. Eu gostaria de pedir o auxílio de todos para a nossa pauta administrativa, sobretudo no primeiro processo, porque eu estou em desacordo com o posicionamento da Consultex. No primeiro? É o processo número 1255 de 2015. Há uma solicitação de prazo por mais 36 meses nos termos de cooperação técnica elaborado por essa Corte de Contas, e a Consultec vem se manifestando contra. E eu fui ler a legislação e vi que, lamentavelmente, o tribunal não tem outro caminho a tomar, porque, se por acaso não fizermos a parceria, a Justiça Eleitoral, no caso, é o que me parece, e por isso eu estou pedindo ajuda, requisita da Corte, por determinação legal. A Consultec foi contra isso aqui? Esse termo de cooperação técnica? Com o Ministério Público Eleitoral?
concordo com Vossa Excelência. Não vejo nenhuma razão para ser contra um termo de cooperação com outro órgão público visando a interesses públicos. Mas Bom, eu voto com Vossa Excelência. eu peço a manifestação do colégio. Com Vossa Excelência. Decano, idem. Também acompanha o presidente. Acompanhe, Excelência. E Vossa Excelência, conselheiro Miquiris. Vossa Excelência, conselheira. Com o presidente. Vossa Excelência confundiu. Vossa Excelência, conselheiro Arimotino, se manifestou primeiro. Conselheiro convocado Alípio. Acompanhe, Excelência. Muito obrigado. Excelência. Os demais processos, atestado médico, da procuradora Evelyn. Senhor presidente. Número 4 da pressa. Da pauta. Não é o 1030. É a cooperação do TCE e do Perdão, é o 3376. 76, prorrogação da disposição de Cláudia Kelly. Isso não De tinha Araújo sido visto Miros. na sessão Não, passada? já é nova. Já é uma nova. Inclusive, houve pedido de vista desse processo. Não, Eu creio que o decano não tenha razão, hein? Eu creio que o decano não tenha razão. Me parece que veio assinado pelo desembargador Wellington Araújo, que estava em substituição a desembargador É o Socorro mesmo Guedes. processo. Eu só estou dando razão a Vossa Excelência. Não, eu digo para o doutor Hélio, que está ali. Eu não tiro a razão de quem tem. Tirem a minha, que aí é direito. E Bom, independente ou não se já veio, eu sou contra, Excelência. Pronto. Para facilitar Senhor presidente, as eu coisas. tenho uma proposta aqui a Pois fazer, Vossa não. Excelência. Vossa Excelência, essas servidoras estão no TRE há 6 meses. Não é isto? é verdade. E estão pedindo mais 3 meses de prorrogação. Vossa Excelência não lembra desse processo? Vossa Excelência mesmo começou assim. Mas deixa para ver o fato novo, porque ele não Excelência, foi o votado. processo que não nós houve julgamos... fato novo. Esse processo foi retirado. Pois é, o fato novo é votarmos. Sim, tá bom. Conselheiro Júlio, eu posso lhe explicar? O que nós votamos na semana passada foi o 2º período. Nós já estamos votando o 3º período. Vixe. Exatamente. Então, meu voto contra. Bom, então eu acho que nós temos que dirimir a dúvida e trazer aqui o processo que nós votamos na semana passada. É verdade. Mas eu quero... Não, eu não estou afirmando, Excelência. Eu estou dizendo que este caso, não sei se são os mesmos Eu não vou discutir... personagens ou não, mas... Eu só peço permissão aos colegas para dizer o seguinte: a legislação dá o direito ao Tribunal Eleitoral de requisitar. O desembargador assim o fez, solicitando, de forma elegante, como procede. Mas não há como o tribunal negar. O próprio presidente submete a voz com esse devido cuidado. Eu gostaria de propor a Vossa Excelência o seguinte. Pois não. Vossa Excelência quer atender o Tribunal Regional Eleitoral muito bem. Acontece que essas duas servidoras estão lá há 6 meses. Os processos que são de responsabilidade delas estão parados no tribunal. Porque aqui tem uma história de que o servidor está de férias, o processo fica parado. Se o servidor entrou de licença médica, fica parado. Nós temos um compromisso com prazos aqui. Eu concordo plenamente. Não é? O Tribunal de Justiça quer que nós afastemos 220 e tantos servidores nossos. E pede mais 2. Nós vamos ficar como? Aí depois, quando nós formos objeto de crítica, porque os processos não andam dentro do Tribunal de Contas, nós vamos falar o quê? Bom, a minha proposta a Vossa Excelência é o seguinte: quer atender ao Tribunal Regional Eleitoral, porque é uma requisição, mande 2 outras. Essas aí já cumpriram lá um tempo, tem que voltar para o tribunal para cuidar dos seus processos. Mande 2 outros servidores. Porque a Justiça Eleitoral pede servidores para uma tarefa, mas não pede o fulano e o beltrano, pede 2 servidores. Eu vou fazer o seguinte: eu vou me quedar a Vossas Excelências, mas com anteparo. É que, lamentavelmente, pela legislação que eu cito e vejo no voto, é um ato irrecusável. O que se pode pedir é para trocar, ou até, doutor Érico, corrigir o futuro, em casos que o servidor seja requisitado, que se dê o substituto imediato ao processo. Nós temos que ir para 2 dessas vertentes. Ou substituí-los, ou que no processo em que eles atuem, no tempo em que estiverem à disposição
por ato irrecusável, é o que está escrito pelo decreto número 4050, de 2 de dezembro de 2011, que conceitua a requisição como ato irrecusável, que implica a transferência desse servidor ou empregado sem alteração da lotação no órgão de origem, sempre da enumeração pertinente. Eu não estou a favor do Tribunal Eleitoral neste caso. Eu estou, lamentavelmente, a favor da lei, que eu não posso violá-la ou violentá-la, como queiram usar o verbo. Não é? Mas, no caso, o desembargador Bessa, desculpa, eu citei errado ainda há pouco, que substituía a desembargador Socorro Guedes, o fez por solicitação, como conceituou Ari Moutinho, numa elegância, porque ele podia dizer que está requisitado. Mas eu retiro de pauta para exame, para que, até porque não tenho como fugir a deixar funcionários à disposição, que podemos é pedir a troca. E eu acho que é uma sugestão inteligente, como também acho que poderia ser examinado outra parte. Ao largar o processo para ficar à disposição, se faça a designação de um substituto servidor aqui na casa. Entre de férias com a Sina, Excelência. Negando. Não, querido, não se trata disso. Aliás, Vossa Excelência até poderá fazê-lo, mas não pega bem para a instituição. Excelência, 6 meses. É o que o doutor Érico falou, é o que já reclamam aqui de processos que se atrasam. Enfim. Aliás, eu sempre fui contra, seja TJ, TE, o que mas for. Eu não sou contra nem a favor, a lei diz. Não. Diz. Disposições. Diz para o Tribunal Eleitoral, Excelência. E é o eleitoral o caso. Eu sei. Bem, eu tiro de pauta e peço a meditação dos colegas, eu vou me quedar a decisão da maioria, sempre. Por isso eu submeti. Eu sou contra. Sim, querido, mas agora você não pode ser mais, porque foi retirado. Eu vou fazê-lo. Antes, me permitam, porque eu me preparei muito para essa reunião de hoje. Rezei muito ontem à noite. Porque, graças a Deus, a enxurrada, o temporal, foi muito... Não foi a marolinha do Lula, né? Mas não foi tão pesado que o comandante não pudesse, de vez em quando, tomar um copo d'água, pedir a compreensão dos colegas, ao verificar que ainda temos um processo de auxílio funeral e pensão por morte do nosso Joel Pereira Nóbrega. Eu creio que a casa defere. Estou a complementar essa reunião, agradecendo a Deus, a presença de todos, a convocar uma no próximo dia 19 desse agosto. E meu filho, de vez em quando, me surpreende, sabe? Agora ele me alertou, disse, papai, amanhã faz 23 anos que o vovô morreu. Aí eu choro de saudade e de remorso dele ter que me lembrar isso. Mas vamos à vida. Até a próxima quarta-feira, no horário regimental. Bom dia a todos. Bom dia.